As memórias vão com o tempo, se desfazem, mas algumas me encontram consolo. Falar de luto ainda é muito um tabu na sociedade, né? Nós não falamos da morte, porque para falar de luto a gente precisa falar de morrer, né? Da morte. E desde pequeno a gente tenta assim proteger as crianças para evitar que elas entrem em contato com esse sofrimento. Então, quando perde o animalzinho de casa, quando quebra o brinquedo, a gente fala, não, vou substituir, vou dar outro para você, né? Então a gente evita desde sempre, porque na sociedade a gente não sabe lidar com isso. E eu diria que além do tabu do luto, a gente tem muita dificuldade de falar sobre dinheiro. E quando a gente fala do luto, a gente fala da nossa própria finitude, né? A gente entende que também vai morrer, que todo mundo vai morrer. Só a gente não quer perder ninguém, nem a si, nem ao outro. Nós entendemos, né, que as pessoas se apegam ao último fio de esperança, tanto aquele que está na fase terminal, quanto aquele familiar que vai perder alguém. Então o luto é um processo bastante complexo, mas que se a gente tratasse com mais naturalidade como outros povos, talvez a gente lidasse com esse sofrimento da perda de uma maneira diferente. Inúmeras reações, né? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que se desespera, tem gente que fica quieto, tem gente que sai correndo, tem gente que quer se matar, morrer junto. Então tem várias reações, cada um conforme o seu sentimento relacionado àquilo vai ter uma reação. A doutora até recente falou para uma família o quanto era importante, porque a família estava chorando muito, as pessoas não queriam que chorasse, que se analisasse, e a doutora trouxe isso, que era muito importante que naquele momento a pessoa reagisse daquela forma para que mais tarde ela conseguisse aceitar. E tem aqueles que ficam resistindo, porque ele mesmo não aceita a morte. E aí isso você também tem que ver e respeitar. Que tem o paciente, às vezes ele sabe, mas ele não te pergunta. Então, se ele não te pergunta, ele não quer que você fale. Mas negar, ele é muito difícil. A gente fala que o luto ele deve ser vivido. O luto ele precisa ser chorado, né? Quando a gente chora, vive aquela dor, aquele sofrimento, a gente vai gradativamente lidando com isso da melhor forma. Então, são várias fases, assim. Geralmente tem a fase da negação, então, e às vezes a gente vê aqui, não acredito, não pode ser, não, você tá mentindo, não é verdade. O momento da raiva, né? Por que Deus levou? A culpa é de Deus, então eu vou responsabilizar alguém. E depois vem a barganha. Não, mas será que se tivesse feito tal coisa, mas será que se... Ou então, quando ainda não aconteceu, será se a gente levar para outro lugar? Se a gente fizer tal coisa, se a gente pagar particular, se a gente... Né, eles barganham qualquer migalha. O reconhecimento, assim, né, que eles caem, né, a tristeza mesmo. Né, a depressão, a tristeza. Quarta fase é da aceitação. Eu tenho que aceitar, a vida segue, a gente continua aqui, tem projetos, às vezes tenho filhos para criar, eu ainda tenho trabalho para realizar. Essas fases não tem um tempo certo também, né? Cada um vai ter o seu. Tem gente que tem umas antes, outras depois, que pode voltar para outras fases, sabe? Aceitar e voltar de novo, a fase da depressão. Eu começo já a entender o sentido do partir, né?
a pessoa foi, mas que ela tá ali e não vou mais me culpar, não vou mais sentir raiva, porque vem as fases da culpa e da raiva. Então o ideal é que ela viva isso, e a gente vai ver muitas falas das pessoas, né? Se eu tivesse feito tal coisa. E se eu tivesse trazido antes, se eu tivesse falado algo assim. A gente sabe que, por exemplo, que os maiores arrependimentos das pessoas vêm no leito de morte, né? Por que eu não fiz? Por que eu não fiquei mais com as pessoas? Por que eu não realizei aquilo que eu desejava, adiei por tanto tempo? Né? Então esses são os maiores arrependimentos. Arrependimento de não dizer algo. Eles trazem muito, eu poderia ter dito isso, poderia falar isso. E o melhor suporte é essa escuta, o acolhimento, né? A gente precisa monitorar as emoções daquela pessoa. Então é bem pessoal de cada um viver o luto em si e finalizá-lo. Mas é bem importante viver o luto, porque se você segura o luto, mais pra frente ele vai aparecer de alguma outra forma. There is a house built out of stone. O João, a gente descobriu no 4º mês de gestação a cardiopatia dele, que era uma das mais complexas, eram várias malformações. Ele iria ser submetido no primeiro momento em 3 cirurgias cardíacas, elas acabaram virando 7. Para mim, o João era um guri extremamente amoroso, cativante, inteligente, amigo. Ele era o amigo de todo mundo. Ele era feliz, ele era extrovertido, ele era muito generoso, ele era um cara muito íntegro, honesto e sem discussão, um guerreiro nato, assim. Porque durante os 16 anos de vida dele, ele foi um cara que ele lutou muito para viver. E ele nunca desistiu. Por pior que fossem as perspectivas que nós tínhamos em alguns momentos, ele sempre acreditava que ia dar certo. Depois, ele iria para o transplante. E ele, durante esse período de vida, ele fez 7 cirurgias cardíacas, foram 9 cateterismos, ele passou por cirurgia pulmonar, cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdala, foram várias intercorrências. A gente marca assim a história do João, principalmente com o colégio. O colégio foi a grande parte da vida dele. Essas curriculares ele frequentava e a gente teve essa oportunidade de oferecer para ele. Mas sempre foi com muita luta, né? Porque assim, ó, tinha uma época que ele estava bem, então aquela época ele se despontava. Daí de repente ele estava ruim, estava legal, agora no inverno tinha muita gripe. Nos últimos anos ali na escola, os últimos 2 anos foram bem difíceis para ele, assim, porque ele tinha muito problema pulmonar em virtude da má formação cardíaca que comprometia o pulmão. Então, ele precisava ter muita internação. Ele ficava por vários períodos internado no hospital. Uma das coisas que o João mais amava era estudar. Ele tinha muitos planos. Ele queria fazer medicina, ele queria ser cardiologista pediátrico, ele queria que... Ele dizia para nós que ele, sendo cardiologista pediátrico, tendo enfrentado tudo que ele enfrentou, ele teria condições de mostrar para os pacientes dele que teria vida, que as pessoas têm condições, que tem outros caminhos de conseguir vencer. Então, isso era que alimentava essa vontade dele. Na verdade, eu digo que ninguém fala sobre a morte, né? Principalmente a nossa questão cultural é de nós não falarmos sobre a morte. E é uma das únicas certezas que todos nós temos, né? Que a morte existe e que ela vai acontecer para todo mundo. Que é uma das questões mais difíceis de ser abordada, exatamente porque a gente não tem essa consciência que ela é natural e que ela vai acontecer, né? Mesmo sabendo da doença do João desde a gestação, a gente nunca tratou sobre a morte com ele, até porque ele também nunca nos deu abertura para tratar sobre esse tema. Porque como ele era alguém que lutava muito, que tinha muita garra e muita determinação, ele não falava sobre as coisas ruins. A opção de vida dele era sempre buscar sempre o lado bom de tudo. Quando o médico dava um diagnóstico ruim para ele dizia assim, tá, ok, nós temos essa possibilidade de tratamento. E se essa não der certo, qual é a outra que a gente tem? Então ele nunca ficava buscando as piores coisas. A vida dele sempre foi buscar o que tinha de melhor. Um dia depois que aconteceu, eu me questionei, né? Eu nunca falei com meu filho sobre isso, né? Apesar de
todos nós sabemos que a morte existe. A do João, ela era muito mais evidente do que a de qualquer outra pessoa. E o dia que ele entrou para o transplante, ele entrou dizendo para o pai dele assim: papai, eu não vou poder comer sushi agora por um tempo. Quer dizer, na cabeça dele, ele ia ali fazer só mais uma cirurgia e estava tudo certo. Assim, ó, eu acho que não existe aceitação. A gente aprende a conviver com a morte e a conviver com o luto. Só quem realmente enfrentou a morte, a perda de um filho ou de um ente querido, consegue imaginar o que a gente enfrenta diariamente. As pessoas, quando acontece, eles costumam dizer: o tempo resolve, vocês precisam ser fortes, Deus está com vocês, o João agora está num lugar melhor. Mas são palavras ao vento, porque na verdade a gente queria ter ele conosco. E sobre o luto, para resumir, eu escrevi o seguinte: que o tempo passa rápido, mas estranhamente passa devagar. O tempo passa uma contagem que nosso coração não entende, fazendo parecer que tudo foi ontem. Nós lembramos exatamente como tudo aconteceu naquele dia que ele nos deixou. O luto deixa o tempo estranho, deixa a vida confusa e a mente mais ainda. Nós atravessamos o céu e a terra para ficar com o nosso maior amor, aquele que ninguém retira de nós, nem a morte, você. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou.